Boa noite, galera. Beleza? Estamos aqui com mais um episódio do OneCast. E hoje vocês vão aprender bastante com esse cara aqui, que é um visionário, um cara inovador, veio mudar a estrutura de barreiras. Eu não vou falar o nome dele ainda não, ele vai falar nesse instante quem ele é. Mas antes eu quero te pedir para se inscrever no canal, para deixar o sininho ativado, ok? Para mandar para muita gente. Se você mandar esse podcast para muita gente vai ser impactada, vai ser inspirada por negócio, empreendedorismo. Conto com você, ok? Mas eu não vou falar muito, eu vou deixar agora o Pedro. Pedro, você lembrou que começou? Agora tá valendo, né? Agora tá valendo. Esse é o Pedrinho me avisou ali, aí já tá valendo, já tá rolando. Eu vou deixar ele se apresentar, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele durante um período. E esse cara inspira muita gente e com certeza vai inspirar as pessoas que estão assistindo aqui. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, né, que eu recebi do Salles e do Pedro aqui para estar aqui essa noite. Meu nome é Henrique Leão, né? Eu sou diretor, CEO da Solar e Construtora aqui em Barreiras. A gente está nessa missão aí de estar inovando sempre no mercado imobiliário. Nessa missão realmente de trazer o melhor, né? O melhor possível para o nosso mercado e para as pessoas de Barreiras, né? É isso aí. Ótimo. Henrique, você é de Salvador, ou foi de Barreiras, ou você é de Salvador ou é de Barreiras? Conta aí essa história, velho. Então, na verdade, eu me considero barreirense. Sou barreirense aí de raiz da Barreira Velha, né? Como a gente falava antigamente. Mas eu nasci em Salvador e com 6 meses de idade eu já vim morar em Barreiras. Minha família está aqui desde a década de 80. Na verdade, tem uma ligação muito forte com Barreiras, né? Meu avô tinha fazenda aqui no São Francisco, plantava cana aqui há muito tempo atrás. Então a gente já tinha uma ligação muito forte com Barreiras. E eu vivi minha infância toda aqui em Barreiras. E eu só saí de Barreiras pelo ensino médio, estudei em Brasília e depois fiz faculdade em Salvador. E depois da faculdade retornei e já tenho 12 anos quase de retorno aqui em Barreiras, que é a cidade que eu adoto e me considero barreirense. Você é do tempo que Barreiras tinha barreira grande e a barreira pequena, vai? Que era De Barreirinhas? Rapaz, Barreirinhas e barreira Ó, grande? eu sou do tempo que eu lembro da ponte de madeira que ligava com Barreirinhas ali, que ainda tinha o Rio do Rego ali naquele canal que foi feito Canal lá em no cima. Hotel Solar ali. Rapaz, Barreiras transformou demais, a gente olha assim e não acredita, né? Mas eu lembro das poucas ruas asfaltadas que tinha em Barreiras. Eu lembro do Los Pampas, ali, a churrascaria Los Pampas, que tinha na avenida ali. Tinha uma descida bem íngreme, uma rampa bem íngreme na BR. É isso, Barreiras mudou demais, né? E foi muito fruto, eu imagino, da vinda das pessoas, né, pra cá, né? Barreiras explodiu na década de 80 e até hoje a gente vive reflexo disso, né? Dessa explosão demográfica aí por conta do agronegócio, né? É verdade, Barreiras é uma cidade que a gente pode ver. Eu me lembro quando eu vinha pequeno pra cá, que eu morava em Riachão do Pinto, é um povoado de Riachão das Neves. Eu vinha com meu avô aqui para comprar algumas coisas, principalmente veneno, para ele usar lá na roça. Veneno, acho que a gente chamava veneno, defensivo agrícola, para ficar mais elegante, Explica né? melhor essa situação aí. O Pedro já acabou de me corrigir aqui, gente. Vocês viram aí, eu fui realmente aqui cancelado nesse podcast pelo Isso Pedro. aí. Porque eu usei a palavra veneno, mas um defensivo agrícola. Ficou bom, Pedro? Não sei quem tá assistindo. As lagartas aí, desculpa. Mas vamos voltar aqui para Barreiras. E eu passava naquela ponte ali, realmente, toda vez que eu passo lá, eu fico imaginando esse dia eu falando pro meu filho que ali tinha uma ponte, mas não deu para explicar direito. E era incrível, porque parecia enorme. É verdade. A sensação que tinha, um carro passava por vez, Era. e o carro tinha que avisar que estava passando, e enfim, era muito interessante, né? Não, eu segurava naquele cabo de... Você chegou a passar na ponte quando era de madeira? Não é E do meu tinha- tempo não, isso aí. Como assim não era do Isso meu aí não é tempo? do meu tempo. Quantos anos você tem, Henrique? Eu tenho 34 anos. Pronto, Pedro. Aí, eu tenho 25. Não saía de casa, não, era? Seu tempo já estava mais estruturado, Barreiras já estava moderna. Barreiras já tava quase com as solares já, e aí já... Já veio com moderni- barreiras já- com os prédios. Já E a gente modernizou tinha já. medo de passar ali, segurando naquele cabo de aço. Era um cabo de aço, né? Ele ia Que passando, tinha ali que na tinha. ponte, é verdade. E também a gente vê Barreiras até quando Barreiras tinha só um prédio, né? Há anos Barreiras passou tendo só um prédio ali, Gênesis, né? Teve Depois o Gênesis,
Teve outros prédios. Na Morada Nova. Isso, na Morada Nova, ali, se eu não me engano, o primeiro prédio que tem é o Mansão Morada Nova, se não me engano, ali, que foi construído por uma construtora de Itabuna, o Grupo Chaves, né, que é o mesmo grupo que construiu o prédio da Cargill, né, na época. E aí depois teve o Gênesis, né, e depois teve o edifício Porto Belo, que foi até meu pai que construiu, que também é no Morada Nobre, e depois veio a explosão aqui pro Renato Gonçalves, né, que aí realmente a cidade virou de lado e veio pro Renato Gonçalves e acabou se consolidando hoje o Renato Gonçalves como o bairro mais vertical de Barreiras, né? Mas hoje Barreiras tem inúmeros prédios, É, tem hoje... que parar para contar aqui pra gente saber o número certo, né? E a Solari faz parte dessa história toda, né? Isso, Dessa a mudança Solari radical. faz parte disso, né? Se você me perguntasse, quando eu comecei a Solari, há 9 anos atrás, se eu imaginava que a gente seria capaz de estar hoje do jeito que a gente está, eu diria não. Assim, a minha trajetória, sempre fui muito otimista, porque eu só conheço gente que dá certo quem é otimista, né? O princípio básico. E mesmo no meu maior momento de otimismo, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar no ponto que a gente chegou. Com o número de lançamentos que a gente consegue fazer dentro de Barreiras, hoje, é realmente uma coisa impressionante para uma cidade do tamanho da nossa. A qualidade dos empreendimentos, não só da gente, como de outras construtoras também que atuam aqui. A gente realmente tem um mercado imobiliário bem avançado, digamos assim, né? Para uma cidade do tamanho da nossa. Eu acho que isso é um sinal de que a cidade tem muito a crescer ainda. As pessoas às vezes, me perguntavam, né, para que tanto apartamento? Quem é que vai morar nesses apartamentos? Assim, é muito apartamento, vai vender para quem? Eu ficava, gente, não é possível que só a gente estava enxergando a demanda reprimida que tinha em Barreiras, né? Tinha uma demanda muito grande. A gente foi vendo a cada empreendimento, pela velocidade com que se vendia os empreendimentos. Era uma coisa que era inusitada. Nosso primeiro empreendimento, que foi o Alameda Espanha, que foi ali na Vila Regina, eram 29 unidades, a gente vendeu praticamente 70% do empreendimento em 90 dias. Então, isso demonstrava realmente que existia uma carência. E quando a gente foi partindo para os empreendimentos maiores, a gente foi para o Copenhague, foi o primeiro grande vertical da gente, também a gente teve uma venda muito rápida, a gente vendeu tudo na época no lançamento. Então isso foi dando coragem, né? Claro que não, você tem que ter coragem e resultado. Coragem e resultado. Não vai ser coragem puramente, né? Você tem que ter um planejamento, fazer as coisas com calma, ter os pés no chão, né? Mas ao mesmo tempo você tem que acreditar nos seus sonhos, né? E acreditar principalmente no que você é capaz de fazer. E isso acaba sendo um jargão, né? Todo mundo fala sobre isso, mas quando você faz e sente na pele, você percebe que é importante você se arriscar e ao mesmo tempo focar nos resultados, né? Isso é realmente, falou algo muito, muito interessante, que é você ter um risco calculado, né? Sim. E você disse também que você não imaginava, né? Mas quando você começou, você fez uma pesquisa antes? Ou você só achou que ia dar certo? Intuição. Não, então, eu acho que o empreendedor tem que saber se escutar, tem que ter o feeling, né? E a pergunta é, quando você vai fazer qualquer produto, fazer qualquer tipo de negócio ou serviço, a pergunta é, para quem que eu vou vender isso? O que é que eu estou resolvendo? Se você se perguntar isso, você vai ter claramente quem é o seu cliente. Então, o meu primeiro empreendimento, o Alameda Espanha, a dor que a gente estava resolvendo era a dor das pessoas que queriam um imóvel de qualidade bacana, mas que fosse, a princípio, o primeiro imóvel. Então, a gente estava focado nas pessoas que estavam chegando em Barreiras, profissionais liberais, gente nova que estava começando a vir para cá para trabalhar e tinha um imóvel com um ticket que não era tão caro, que cabia no bolso da classe média, e seria o primeiro ponto, né? O primeiro ponto de início da pessoa, né? Primeiro imóvel de início. Porque a gente acompanha a jornada do cliente do início ao fim. A gente tem que ter o produto. Se a gente não tiver o produto, o cliente ele vai crescendo junto com a gente. Se a gente não tiver o produto sempre para poder oferecer para o cliente, ele vai migrar para outra construtora ou comprar outro empreendimento, enfim. Então a gente sempre tem que estar junto com o cliente. Então a gente tem cliente, por exemplo, que comprou esse primeiro imóvel de 65 metros quadrados, imóvel na época de 170 mil, que nos acompanhou até hoje. Hoje ele tem um imóvel de quase R$ 1 milhão com a gente. Ou seja, ele foi crescendo com a gente, com a cidade, com a Solari, ao longo dos 9 anos de empresa, e ele foi depois comprando imóveis mais sofisticados, né? Mas a importância sempre está no pensamento do cliente. Tem que ser focado no cliente, nas dores do cliente. Às vezes a gente tem ideias focadas na gente, no que a gente pensa, e a gente não deve considerar isso. A gente deve considerar o que a pessoa quer. O que o cliente quer, o que eu estou resolvendo.
E esse sempre foi o foco nosso da Solari. E dentro dessa carência que Barreiras existia, né? Porque você pensa assim, olha, você faz um prédio em Barreiras por vez que se fazia na época, né? Você imagina que um prédio antigamente em Barreiras tinha 20 apartamentos no máximo. Então você tinha 20 apartamentos em 3 anos, né, para você ser ofertado. Então era muito pouco apartamento por ano. Por ano. Por ano. Então, a gente realmente hoje acelerou bastante, né, dentro do mercado imobiliário. Você tem ideia, hoje a gente tem, ao mesmo tempo, 200 apartamentos em construção dentro do mercado, mais de 100 pontos comerciais em construção dentro do mercado de Barreiras. E isso é uma coisa que impressiona pelo tamanho da cidade e, como eu disse, é reflexo realmente desse momento que Barreiras vive. Eu acho que Barreiras melhorou muito a parte de infraestrutura. Quando a gente chegou aqui, a gente teve que asfaltar a rua do Alameda Espanha, não tinha asfalto, então a gente fez o empreendimento e asfaltou a rua. Hoje, a gente fala isso, é impensável, a cidade está toda asfaltada, né? Toda asfaltada, é verdade. A infraestrutura mudou bastante, né? Ok. É, E você, mas eu vi que você tinha dito no Café Imóveis que você muitas vezes é preciso largar o ótimo para viver o excelente, né? E isso foi a grande mudança de sua carreira, né? De que você estava na Cirela Isso. e falou assim, "Puf, vou para Bahia." É isso, rapaz, olha, é muito duro, assim, mas a vida é feita de opções, de escolhas. Eu acho que você, para viver feliz, é você escolher, tomar decisões e não se arrepender. Eu acho que isso, você não pode perder tempo se arrependendo, porque não existe tempo para isso. É uma perda de tempo se arrepender. E você ter a coragem, porque e exige coragem. Eu não sabia o quanto de coragem exigia até você ter alguma coisa, né? É interessante isso. Quando você não tem nada, parece que é mais fácil. É. Mas quando você tem alguma coisa a perder, vai se tornando mais difícil você se arriscar. E você tem que ter coragem para tomar as decisões, porque às vezes as coisas estão boas. E você pode escolher ficar com as coisas boas. Mas é importante saber que tem coisas excelentes, né? E você ter essa visão do que é excelente para você, que é importante. Eu estava na Cirela, numa posição super confortável ali, trabalhando com grandes engenheiros, numa empresa que é hoje a maior referência de incorporação imobiliária do Brasil ainda. Ela domina o segmento de alto luxo no estado de São Paulo. E para mim, eu estava numa zona relativa de conforto. E quando eu resolvi abandonar tudo aquilo, foi porque eu via que era possível. Eu trabalhava com crédito, eu trabalhava com relatório de empreendimentos para a Bolsa de Valores. Eu tinha um contato com um negócio, como é que funcionava a incorporação imobiliária. Eu pensava, caramba, eu me sinto capaz de fazer algo parecido com isso, né? E foi quando eu tive uma conversa com meu avô, até tá no podcast do Café Imóveis, na entrevista do Café Imóveis, e ele me convenceu realmente que eu deveria seguir a minha vida, né, pela minha cabeça, né, deixar de ser um funcionário para realmente empreender. E foi uma grande virada. E até hoje eu busco fazer coisas excelentes, né? Eu busco me colocar fora do ótimo e buscar o excelente. Isso eu te garanto que não é fácil, é difícil. Às vezes a gente quer se acomodar e ficar no ótimo, tá bom, tá bom, tá bom. Mas é importante sair disso, né? Esse é um reflexo, né, das construções, dos prédios, né, que você tem feito, desse crescimento tão grande, Da né? mudança no mercado, né? Assim, a gente vê que o mercado ele vai amadurecendo, né? E a gente cada vez vai botando um pezinho mais à frente, um pezinho mais à frente. É claro que também que nos ajudou muito, impulsionou muito o crescimento da Solar, foi a vinda da Superintendência da Caixa Econômica, que foi uma mudança para Barreiras muito grande. A gente teve uma facilidade de crédito aqui para todas as empresas. Isso foi muito benéfico para o mercado de Barreiras. É isso que permitiu. Porque, na verdade, o dinheiro é uma ferramenta, né? O crédito é uma ferramenta para você conseguir fazer as coisas acontecerem, né? E Isso. isso foi muito, muito importante. Seu avô era um empreendedor? Meu avô tem uma história muito, muito curiosa, assim. Meu avô, ele é uma caricatura. Quem conhece meu avô nunca esquece. Ele é uma pessoa muito diferente e ele é de uma família muito tradicional de Pernambuco. E ele acabou, por uma situação familiar, ele acabou desistindo do patrimônio que tinha e migrou para São Paulo, viveu uma vida de retirante nordestino, digamos assim, com a família toda. Morou num lugar muito pobre, ele foi taxista em São Paulo durante alguns anos e montou uma oficina. Enfim, ele tem uma história
muito interessante de lutas, enfim, de trabalho. E quando ele voltou para Bahia, que a família já tinha essas áreas em Botirama, ali na região, ele resolveu mexer com terra e tudo, e aí foi quando ele conseguiu, realmente passou a ganhar um recurso a mais e desenvolver um pouco mais a trajetória de vida dele. Mas o que eu levo de ensinamento é porque ele teve uma situação muito interessante em São Paulo. Ele, quando chegou em São Paulo, ele abriu jornal, procurou emprego, como todo nordestino, né, quando ele liga Sim. para São Paulo, e tinha um emprego na Folha de São Paulo, para trabalhar na Folha de São Paulo lá, e ele foi lá para entrevista na Folha de São Paulo. E durante a entrevista lá de emprego, o cara era chefe da distribuição do jornal no estado de São Paulo, esse cargo que tinha. A pessoa estava se aposentando e precisava contratar uma nova pessoa. E aí ele apresentou a empresa toda pro meu avô e tudo. E aí, durante a entrevista, mostrou tudo, a oficina, os caminhões, os motoristas, como é que funcionava, o horário que tinha que ser cedo para o jornal chegar cedo na casa das pessoas. E ele chegou e falou: Olha, você com esse emprego aqui, você vai ser muito feliz. Porque eu com esse emprego aqui, hoje eu tenho uma casa própria e um carro próprio. E meu avô virou para ele e falou: Cara, pois agora você acabou de perder o seu funcionário. Porque, não menosprezando a pessoa, de maneira nenhuma, né? Cada um faz a escolha que pode. Mas ali meu avô enxergou que ele queria mais da vida, né? E ele, quando me contou essa história, porque realmente eu achei extremamente corajoso, ele com 5 filhos, como ele tinha, sem um emprego, sem dinheiro, recusar uma proposta como ele recusou, porque ele sabia, tinha clareza de que ele não queria ter aquela vida. Né? Ele queria ter uma vida diferente, uma vida que ele pudesse fazer mais, porque ele sabia da capacidade que ele tinha. Então ele, enfim, desistiu disso, viveu altos e baixos, mas ele virou pra mim e falou, depois dessa conversa que eu tive com ele, né? Olha pra minha vida. Veja se eu não tô melhor do que se eu tivesse ficado em São Paulo como funcionário da Folha de São Paulo. Então, isso me deu muita coragem, né, pra poder encarar assim a vida como Essa empreendedor e toda essa mudança. mudança e tudo. Ele me contou a história bem como quando eu tinha que tomar a decisão de ou eu ficava na Cirela ou voltava para ou vinha de volta para Barreiras, né? Mas é inspirador, cara. Ainda mais vendo o rumo que o Folha de São Paulo tomou agora, né? Aí a melhor decisão que ele Pois fez. é, a melhor decisão. Mas é. E aí você, 9 anos, né? Você tá quase 12. Cara, você contou uma história que você fez 4 casas para vender a quarta. Isso. Por que que você não vendeu as 3 casas e agora vende um prédio, velho? Conta aí pra gente. Não, mas olha, isso é importante porque sem o tropeço, sem o lado ruim, você não vai ter lado bom. Você tem que ter o lado ruim para você aprender, senão Uhum. não fica. Não vai ser. Meu pai, ele me ligou, meu irmão me ligou, meu irmão já estava em Luiz Eduardo. Minha mãe tá aí para me convencer para vir morar em Barreiras. Aí eles me falavam assim: olha, morar em Luiz Eduardo, no princípio. Aqui tem muita coisa para fazer, tem muita casa para fazer. Você vai vir aqui, você vai fazer isso, fazer aquilo e tal. E quando eu cheguei, não era tão assim, né? Meu pai tinha um terreno, ele já tinha dado um terreno pro meu irmão para ele construir algumas casas para vender e ele me cedeu um terreno, minha mãe me cedeu também esse terreno para eu poder fazer essas 4 casas, né? E eu me vi assim, você imagina que eu tinha um cargo bacana na Cirela e eu tava carregando tinta numa pampa antiga do hotel e, enfim, trabalhando na obra, carregando nas lojas e tal, fazendo essas casas. E realmente eu fiz a primeira casa e não vendeu. Fiz a segunda casa, não vendeu. Fiz a terceira casa e não vendeu e eu só vendi a quarta. E isso foi uma lição muito grande, que às vezes não é como a gente imagina, né? E a gente tem que ter resiliência. Foi muito difícil para mim. Eu passei quase 6 meses, 7 meses na época para construir essas 4 casas. E eu demorei para vender. E quando eu vendi e dividi o lucro do período que eu tive, era menos do que o meu salário que eu tinha Rapaz. na Cirela lá. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Nossa, eu perdi muitas noites pensando sobre isso, sobre o que eu iria fazer, né? Porque eu precisava aumentar minha renda. Tinha que dar um jeito de aumentar minha renda. Foi quando eu conheci o mercado de Barreiras. Eu já vinha para Barreiras passar os finais de semana aqui. Meus amigos todos, a maioria são daqui. E eu comprei um lote com meu pai, né? Meu pai me ajudou, por 50 mil reais ali no Bandeirante. E eu resolvi fazer 2 casas. E o Bandeirante ainda era tudo mato, quase.
Eu pedia água emprestada para um vizinho, mal tinha asfalto, aquele asfalto bem degradado e tudo. E eu fiz as casas e vendi muito rápido. E aquilo me impressionou. Porque eu falei, caramba, no Zé Eduardo eu tô com aquela demora para vender e aqui eu vendi tão rápido. Eu falei, cara, o lugar é em Barreiras, não é Luiz Eduardo. Porque Luiz Eduardo sempre se vendeu melhor que Barreiras, sempre. E as pessoas não acreditavam muito em Barreiras, né? E depois dessa virada que eu percebi que o lugar era Barreiras, eu comecei a procurar áreas que as pessoas gostariam de morar aqui. E foi quando a gente desenvolveu o projeto do Alameda Espanha. Mas o que eu reparei do negócio é que o negócio tinha que ter escala. Senão o negócio eu não conseguia me remunerar no negócio sem escala. Então, se eu ficasse fazendo casa em casa, duas em duas, em três, eu não ia conseguir mudar, sair do lugar. A não ser que eu tivesse um outro tipo de renda. Então eu falei, olha, se eu preciso de escala e não tenho dinheiro, eu preciso de crédito. Tá, então porque eu sentia que eu tinha capacidade de fazer, então eu precisava de crédito. Então foi quando a Caixa Econômica veio para cá, eu já falei isso outras vezes e repito, o Nelson da Caixa, que era o gerente geral de habitação, me ajudou muito. Eu nunca esqueço da frase dele, eu cheguei na Caixa, eu tinha 23 anos, entrei na superintendência, morrendo de medo, tinha participado dos treinamentos para preencher as planilhas do banco e tudo, para ganhar aquela expertise, para entender como é que funcionava. E ele chegou aqui, menino, senta aqui. Eu sentei na mesa e ele falou, você veio para aqui para experiência como? Eu falei, como eu vim? Como assim? Eu vim de carro. Ele, pois é, você veio de carro, você veio de carro agora, mas você vai voltar aqui de helicóptero. Ele virou para mim e falou isso. E ali eu vi, caramba, pô. E você já comprou o helicóptero? Não comprei o helicóptero, não. Tem que trabalhar mais. Mas foi assim que eu vi que o banco tinha realmente portas abertas, né? E como empreendedor, que eu falo sempre, às vezes as pessoas colocam muita dificuldade, que é difícil, que é isso. Não é tão difícil. Se você quer mesmo fazer, você consegue fazer. O Brasil tem muita oportunidade, Barreiras, então, tem muita oportunidade, tem as ferramentas para você estar empreendendo, tanto no mercado imobiliário como em outros mercados. Existem as ferramentas, elas estão ao alcance das pessoas, não é nada fora do normal. Basta, claro, as pessoas se prepararem para poder estar correndo atrás e fazendo acontecer, né? Ter coragem, né? Como você falou. É preciso ter coragem, né? Não é difícil, mas também não é fácil, tão fácil quanto parece, né? Você precisa ter justamente esses pontos que você falou, coragem e resiliência para poder suportar isso, porque Eu brinco sempre, para mim o maior, até essa frase não é minha, é de outra pessoa que eu não me lembro o nome, mas para mim o maior patrimônio de uma empresa é a coragem. Esse é o maior patrimônio. Se você não tiver coragem para tomar decisões difíceis, né, e coragem para se arriscar, você não vai chegar tão longe como você poderia chegar, né? Eu até falei essa frase lá que eu sempre falo e reflito. Qual o seu maior medo? O seu concorrente, por exemplo. Você tem um concorrente ou você tem outra pessoa que está empreendendo no mesmo segmento que você. Qual o seu maior medo? É que a pessoa seja tão louca, né? A ponto de fazer uma coisa tão incrível que você talvez não tenha tido coragem de fazer. Então, eu sempre me pergunto se eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer, né? Então, você tem que ter a coragem de estar buscando coisas realmente inovadoras e ter a coragem de colocar em prática as coisas inovadoras que você pensa, porque senão você corre o risco de ficar para trás. Porque o maior medo da concorrência é realmente ter alguém tão louco que faça algo bem diferente, né? Isso que eu levo de ideia, assim, quando eu fico pensando, não como competição com uma pessoa do segmento, nunca, mas sempre competição com você, tá? Com o que você pode entregar de melhor, se você realmente está entregando o seu máximo ali naquele momento. Isso é incrível, né? Porque às vezes a preocupação está no outro, né? Você está sempre preocupado com o que o outro está fazendo ou se o outro vai fazer. E não se preocupa com a capacidade que você tem, né? De produzir, a capacidade de criar, essa capacidade. Eu lembro que você falou assim, eu não era o melhor, mas eu era dedicado. Tipo assim, eu não era criativo. Foi essa palavra que você usa, né? Eu não era criativo na faculdade, mas eu era dedicado. Não, é isso mesmo. Mudou? Você é criativo hoje ou... Não, olha só. Eu me considero uma pessoa criativa até. Eu me considero uma pessoa que tem relativamente boas ideias, né? Que busca muitas soluções. Mas eu acho que a dedicação é a minha principal característica. Eu acho que eu aprendi que a dedicação traz resultado. Isso você vai construindo desde pequeno, né?
Eu não era um bom aluno, dei um pouco de trabalho para os meus pais, né, no estudo e tudo, mas eu sempre me dediquei quando foi realmente necessário, eu me dediquei. E realmente com o trabalho, que foi uma coisa que eu sempre digo que facilitou muito, eu sempre tive muita clareza, eu sempre gostei muito de obras de pequeno, sempre imaginava que eu ia ser ou arquiteto ou engenheiro, então eu já tinha clareza. Então, quando eu fui estagiar, eu já fui um estagiário que se dedicou. Lógico que eu precisei receber esporro, lógico que eu precisei sofrer um pouquinho na trajetória para poder realmente me tornar essa pessoa dedicada. E eu tento levar isso hoje na empresa também. Eu gosto de estar próximo dos estagiários, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas. Quem trabalha comigo sabe. Eu trabalho um pouco comigo, eu já jogo nos peitos, digamos assim, ó. Você tem que resolver isso aqui, porque foi o jeito que eu aprendi e o jeito que eu vi que faz a pessoa crescer. Então eu gosto de delegar bastante, que foi a forma com que eu encontrei também, como eu aprendi, né? Tive a oportunidade de aprender nas empresas que eu passei, né? Ok, isso aí quer fazer uma pergunta. Pedro trabalhou contigo, hein? Trabalhei, Trabalhou fiquei 6 meses lá. 7 meses. 7 meses, não foi, Pedro? 7 meses. Cuidando do Pedro deu marketing trabalho? da Solar. Dei. Mas acho que o Pedro é um exemplo, né? Ele saiu do ótimo para buscar o excelente, não foi, Pedro? Sim, foi justamente nesse período, né? Que eu fui Uhum. conversar contigo. Eu trabalhava meio período na Solar, trabalhava meio período na clínica e o outro meio período, que eu não sei qual era me dedicando aqui ao projeto da agência, né? A gente veio desenhando esse projeto da agência aí ao longo desses 3 anos para finalmente agora a gente fazer o lançamento oficial, né? Lançamento oficial da empresa a gente vai fazer agora esse mês. Mas foi justamente foi exatamente esse ponto ali decisivo que eu tive, né? Então eu precisava tomar uma decisão naquele momento ali de ou eu abro mão disso para buscar isso que é o meu sonho, né? É buscar realmente crescer essa marca, trazer esse diferencial também inovador para a cidade. Ou eu continuava lá, que também era uma oportunidade muito boa, mas que se eu tivesse continuado eu não teria construído a marca que a gente tem hoje, o negócio que a gente tem hoje, toda essa estrutura, né? A gente está começando ainda, então tem um caminho muito, muito grande ainda para poder traçar, mas foi um período de muito amadurecimento, de muito conhecimento que me ajudou muito e com certeza eu trouxe muita coisa para cá. Não, e você, eu sempre falei pra você, você é um cara muito talentoso, né? E o que vocês construíram aqui em pouco tempo já é muita coisa, né? Eu fiquei impressionado com o crescimento de vocês e tudo, agora conhecendo o espaço físico. Eu acho que no mercado que a gente tem em Barreiras aqui, vocês têm ainda muita coisa para crescer, porque É, é muito promissor. beleza. Falando em mercado, mercado imobiliário, você falou quando a gente começou, que você chegou e falou, Barreiras tem potencial, né? Quando você começou a construir a casa, depois os prédios. E hoje, você olha para Barreiras com o mesmo potencial? Você acha que ela deu uma diminuída ou pós-pandemia mudou alguma coisa para o mercado imobiliário? Como é a sua visão hoje? Olha, eu sou um otimista, né? Como eu falei no início. Eu acho que Barreiras só está começando. Eu acho que a gente deu realmente um boom imobiliário aqui pelo volume de apartamentos, né? Que antigamente a gente tinha era um décimo do que a gente tem hoje de oferta de produtos. Mas esse mercado está amadurecendo. A gente está passando a vender barreiras para as cidades em volta. A gente hoje tem alguns clientes de Botirama, Santa Maria, de cidades em volta aqui, enfim, que hoje consomem barreiras. Muito pelo up que Barreiras deu de infraestrutura, a cidade hoje está muito mais amadurecida. Isso é um ciclo que é virtuoso, ele só está começando. O efeito da universidade aqui em Barreiras, das universidades, estão cada vez fomentando Barreiras como um polo regional. E vai acelerar cada vez mais. Você imagina que mais pessoas vão estar morando aqui pela qualidade de vida, para trazer os filhos para estudar, e você vai aumentar cada vez mais o consumo dentro de Barreiras. Então isso é um fenômeno que ele é exponencial e ele está começando agora. Então a gente percebe isso pelo número de apartamentos locados. O aluguel em Barreiras tem um valor muito alto comparado a outras cidades. Isso é fruto de uma demanda reprimida que tem, né? Então as pessoas buscam Barreiras para alugar. Você tem uma vacância extremamente baixa. Você hoje não encontra apartamentos compactos em Barreiras para locação. É muito difícil você encontrar. E o mesmo para pontos comerciais. Tem uma carência de pontos comerciais enorme
enorme. A gente construiu aqui no Renato Gonçalves alguns malls comerciais, a gente também está construindo. E as pessoas reclamavam de que Barreiras não tinha locais bacanas, não tinha restaurante legal e tudo. Mas isso é muito reflexo porque não tinha ponto, né? A gente comparava muito com o Luiz Eduardo Magalhães. O Eduardo Magalhães tem uma oferta de pontos enorme, Barreiras não tinha. Hoje Barreiras começa a ter uma oferta maior. Então a gente percebe que o mercado ele continua absorvendo os produtos que são lançados. Todos os empreendimentos que são lançados em Barreiras têm uma relativa boa venda. Então é sinal realmente que Barreiras ainda tem muito mercado. E ainda eu digo, ainda tem um outro fenômeno acontecendo na região que Barreiras vai ser capitaneada por isso, que é o fenômeno da irrigação e da pecuária no vale. Está aumentando muito a pecuária no vale do Rio Grande, no vale do Rio Corrente, no vale do Rio Preto, que vai trazer um pouco do agronegócio de volta para Barreiras. Isso é um efeito normal que vai acontecer e a gente vai conseguir ter novamente algumas empresas agrícolas aqui em Barreiras. Eu acho que vai diminuir um pouco essa dependência para Luiz Eduardo nesse setor e vai fomentar cada vez mais Barreiras. Para mim, Barreiras está com a bola na mão, assim, né? A Barreiras estaria só começando, né? Assim, essa nova fase, esse novo ciclo, né? Isso, é como se a engrenagem começasse a girar-se um pouco mais lenta. Antigamente ela foi aumentando a velocidade, agora ela entrou na velocidade, que eu acho que é a velocidade que vai continuar, né, essa ascensão de Barreiras. A gente enxerga muito isso no mercado também, né? Tanto que eu sempre brinco aqui, porque eu tinha uma vontade, rapaz, eu fazia tudo que era preciso para poder sair de Barreiras. Eu queria porque queria sair de Barreiras e hoje eu falo, cara, eu não saio daqui para lugar nenhum. A não ser que realmente seja uma oportunidade muito boa que vá, sei lá, mudar totalmente o rumo aí da empresa, da carreira, mas, cara, eu vejo um crescimento assim, exponencial mesmo para a cidade. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas de saúde, também tenho alguns amigos, né, que estudaram comigo na época de escola aqui. Aí eu encontro hoje aqui em Barreiras o pessoal voltando. Aí é uma coisa impensável, como você falou mesmo, Pedro. É uma coisa impensável. Ninguém queria morar em Barreiras. Você falou assim, meu Deus, você vai morar em Barreiras, você estudou tanto fora e vai morar em Barreiras. Eu voltei pra cá. A gente conversa muito, né? Eu tenho alguns amigos também que são... Alguns são publicitários, outros trabalham em outras áreas. Mas eu, assim, precisando, porque infelizmente, a gente ainda tem uma carência muito grande de profissionais técnicos, né? Então, assim, principalmente aqui é a nossa área. Tem uma demanda muito grande de criação, a gente tem uma carência muito grande. Aí tem, por exemplo, um amigo que mudou daqui já tem um bom tempo, né? Fala, cara, vem pra cá, moça, a gente tá precisando do seu serviço aqui e tal, a gente conversa, vamos ajeitar. Ele, não, quero saber de Barreiras, mas eu não volto pra Barreiras por tão cedo. Eu falei, tá, não sabe o que ele tá perdendo. Não sabe o que tá perdendo, realmente a gente tem sentido. Você falou sobre algo que é a falta de pontos, né? A gente sentiu isso quando a gente procurou o ponto para nossa agência. E é incrível realmente, porque as pessoas falam assim, pontos tem um monte de placa de aluga, assim, sim, mas é que o ponto não serve, não atende a necessidade, né? Você falou algo interessante no início, que é sobre você entender a dor e a necessidade do cliente. Não é isso que costuma acontecer. As pessoas querem te empurrar algo sem saber se aquilo ali vai atender ou não a sua necessidade, a sua dor, né? É verdade. O mercado... havia Você acha que para o investidor o mercado é tão promissor hoje quanto para moradia, assim, ou comprar meu apartamento? Eu acho que para o investidor ele ainda é mais vantajoso, assim, do ponto de vista, por exemplo, a gente para poder desenvolver o projeto do City House, né? Eu passei quase 30 dias em São Paulo visitando alguns empreendimentos parecidos e eu analisei a rentabilidade dos apartamentos compactos com locação lá na região dos Jardins lá. A gente tem em Barreiras aqui um índice de locação melhor que o índice de São Paulo. Ou seja, você tem do seu capital investido, você tem uma remuneração melhor do que São Paulo. Isso é um ponto muito positivo para o investidor. Um trabalho que a gente fez, e foi um trabalho lento, mas a gente conseguiu convencer as pessoas, foi de convencer os investidores do agronegócio de que existia um espaço para eles também ganharem dinheiro no negócio imobiliário. A gente fez um trabalho de convencimento, a gente tem nossos grandes clientes, investidores, tem muitos clientes do agronegócio, eles compram várias unidades com a Solar e o pessoal rentabiliza essas unidades, ou seja, eles tanto ganham em locação quanto ganham com valorização. A gente até hoje não entregou nenhum empreendimento com valorização menor do que 45%.
Então, a gente tem índices absurdos de valorização aqui em Barreiras, que você não tem mais em capitais um índice tão grande como esse. A gente tem empreendimento nosso chega a quase 58% de valorização entre o período de compra e o período depois do repasse, da venda do imóvel pronto. Então, é muito vantajoso você comprar imóveis em Barreiras na planta. É muito vantajoso. O histórico já fala sobre isso e a locação, então, nem se fala, né? Você tem uma política de vender ele com um preço um pouquinho menor do que você poderia ganhar para que essa rentabilidade seja maior? Como é que é? Sim, a gente tem uma política de que no lançamento a gente trabalha com um preço realmente mais econômico do produto. A gente quer que os investidores caminhem com a gente quer que eles caminhem juntos. Então, para a gente não é interessante a gente lançar um produto com preço já elevado, que termine e fique pronto, o investidor não ganhe nada. Porque a gente sabe que ali vai se encerrar um ciclo que, de vez de ser um ciclo virtuoso, né? Ele não vai ser mais virtuoso. A pessoa só vai comprar uma vez e a gente só vai ter o cliente uma vez. Agora, se o cliente estiver sempre ganhando com a gente, ele vai estar sempre com a gente. Ele vai estar sempre pro mercado. Então, hoje, a gente precisa fazer menos força, digamos assim, para estar vendendo nossos apartamentos, nossos produtos, porque as pessoas já têm confiança na empresa e principalmente têm confiança no mercado imobiliário de Barreiras. Então, a gente realmente lança com preço mais baixo, a gente oportuniza quem está com a gente no início, quem aposta na gente no começo, e garante para eles que eles sempre estejam ganhando no final, né, do empreendimento. Interessante. Para o investidor é uma garantia muito forte, né? Pois é, eu quero sair daqui com pelo menos 2 apartamentos vendidos. Aí, ó. Tá vendo aí, amor? A minha não precisa nem dar nenhuma sugestão, não, porque ela já. Ai, muito, muito. Outra coisa que eu quero ver com você, o pós-pandemia. Eu já considero que nós estamos no pós-pandemia, né? Apesar de que algumas universidades ainda não voltaram à aula presencial, mas eu acredito que estamos no pós-pandemia. Mudou alguma coisa na exigência do cliente em relação a imóveis? Já que passaram a viver mais em casa nesse período? Mudou. Na verdade, assim, da fatia do bolo, né? Da pizza da economia, digamos que o pessoal hoje está passando mais tempo em casa e está mais exigente com a moradia, né? A pandemia, ela foi, por incrível que pareça, ela foi benéfica para o mercado imobiliário. As pessoas passaram a olhar muito para a própria casa, para o estilo de vida. Então, a gente conseguiu ter boas vendas no período de pandemia. Mas as pessoas estão buscando hoje espaços maiores, apartamentos maiores. Isso é um fato que aconteceu na pandemia. E melhores localizações. As pessoas querem estar mais bem localizadas. Esse é o ponto que vai de encontro ao Renato Gonçalves, que a gente comenta tanto, que é o bairro que a gente mais fomenta dentro de Barreiras. Porque as pessoas viram a importância de você estar perto dos serviços. A pessoa quer estar perto de uma padaria, quer estar perto de um salão de beleza, quer estar perto de um restaurante. Então isso acabou mudando bastante. Mas o principal foi a questão do tamanho dos imóveis. A gente partiu um pouco para imóveis um pouco maiores, né, nesse período. E a gente percebe que tem esse upgrade. As pessoas que moravam no apartamento de 160 metros querem morar num de 200. Quem estava no apartamento de 60 quer ir para um de 80. A gente percebeu depois da pandemia essa vontade de se morar melhor, né? E foi uma inversão, né? Porque nós íamos num processo de que as famílias estavam se encurtando, então cada vez mais estavam se transformando em estúdios, né? E hoje uma vaga só de carro, ou lugar para bicicleta e tal, e de repente nós passamos a ter uma mudança, né? É isso, a mudança ela é curiosa. A gente ainda tem essa demanda do público flutuante por estúdio. Então, assim, Barreiras tem um público flutuante muito grande. Tem gente que vem aqui, passa 3, 4, 5 meses, e depois vai embora, ou depois está se adaptando nesse período, e quer morar de forma mais compacta e mais bem resolvida, né? Mas esse público das famílias, as pessoas viajavam demais antes, estavam muito a cabeça no futuro, eu imagino isso, e hoje as pessoas, a pandemia, se teve algo de benéfico, né, nessa pandemia, foi trazer as pessoas para o presente. As pessoas hoje querem estar mais com a família, foram obrigadas muitas vezes a estarem com a família, né? Porque tiveram que voltar a conviver com a família. A gente pega cliente que fala, rapaz, tive que voltar a conviver com minha família e tal e tal. Tive que voltar a conviver com minha esposa. Isso, tô reconhecendo a minha esposa agora e tudo. Eu quero um apartamento com 2 quartos, um para cada, mais ou menos. A pessoa começa a sentir mesmo, né? Ele parou um pouquinho. E teve muita gente que voltou para Barreiras nessa pandemia. Muita gente voltou para Barreiras por conta da pandemia, para estar perto dos pais e tudo. Eu acho que acabou ajudando, né, essa questão da interiorização do Brasil, né? Essa questão da pandemia.
Isso é legal, tá vendo? Ó, agora vai vender apartamentos maiores. Vai ter que construir mais apartamentos, as pessoas vão sair dos pequenos para ir pro grande, ó. Que legal. E aí, outra coisa interessante aqui, né? É uma que eu ia perguntar para você há um ponto atrás, quando a gente começou a falar da Solari. Qual é o grande propósito da Solari? Assim, ela existe para. Porque você foi mudando muita coisa, mas ela tem algo que é dela, né? Ela Essência, né? é uma essência, né? Ela é uma pessoa. Isso, ó, a essência da Solari, né? Vamos lá. Nossa essência é transformar o mercado imobiliário, né? Inovar na vida das pessoas, né? Mudar a vida das pessoas através do mercado imobiliário. A gente tem noção do impacto que a gente causa na cidade com aquilo que a gente constrói. Então a gente é focado muito no cliente, a gente quer mudar o estilo de vida do cliente. A Solari ela não é uma empresa que ela pensa só no apartamento que vai ser vendido. Ela pensa no entorno, ela pensa na cidade, ela pensa em trazer o que há de melhor no mundo para Barreiras. Eu tive a oportunidade de morar fora, enfim, viver um certo período da vida fora. E eu busco trazer o que eu vi de melhor no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Então a gente tem essa preocupação de ter fachadas vivas, fachadas com áreas comerciais. A gente se preocupa em ter essa integração do serviço com a moradia, que é como os europeus vivem, como os americanos vivem. E a gente entende isso que é uma forma de vida com mais qualidade de vida. Então a gente busca isso, busca ter projetos inspiradores e busca transformar o estilo de vida de verdade. Quando a gente escolheu realmente que o Renato Gonçalves seria o nosso principal bairro, claro que já tinha uma aceitação, as pessoas já moravam aqui, já era um bairro considerado de luxo, digamos, mas a gente buscou fomentar o bairro com diversas áreas comerciais e prédios, para que a pessoa tenha um estilo de vida de verdade, que ela possa andar e fazer as coisas a pé, com segurança, com tranquilidade. Recentemente a gente promoveu a ação de adoção da Praça da Sustentabilidade. A gente, graças à Prefeitura Municipal de Barreiras, que nos permitiu isso. A prefeitura hoje é uma prefeitura muito parceira da cidade e hoje a gente está adotando a Praça da Sustentabilidade, a gente vai reformar ela e vai passar por 2 anos dando manutenção na praça e tudo. É muito disso do que a Solari é. A Solari não é uma empresa que é focada apenas em vender e gerar lucro, né? A gente é focado realmente em promover uma transformação na cidade de Barreiras, né? Transformação no estilo de vida das pessoas. E é uma geração de emprego muito grande, né? Cada prédio que você vai construir é uma geração de empregos, né? É uma geração de emprego. Olha, eu vou te falar assim, porque construção civil ele é um ciclo, né? Você passa 4 anos pensando na mesma coisa. Então você passa um ano fazendo um projeto, passa um ano comprando terreno, e depois você passa 3 anos vivendo e morrendo aquele mesmo projeto, até ele acabar. E é um casamento que você tem ali com os clientes, né? E também com o pós-obra, enfim, com tudo aquilo que você criou, né? Você criou aquilo e você tem que lidar com aquilo. E quando você para pensar, eu realmente tive um ponto de reflexão muito grande no período da pandemia e tudo, porque eu realmente estava trabalhando demais. E eu fui pai recentemente e eu vi, caramba, eu não consigo, não sei se vou ter tempo para acompanhar o crescimento da minha filha e tal. E essa quantidade de prédios, enfim, de lançamentos e tudo. E eu parei um pouco para pensar. Aí um dia eu acordei bem cedo, acordei umas 4:30 da manhã, fiquei pensando, saí, peguei o carro, fui dar uma volta em Barreiras. E eu vi a quantidade de pessoas nos pontos de ônibus, né, com a farda da Solar e tudo. E aí você fica e para e pensa, pô, que bacana. Às vezes as pessoas não param para pensar sobre isso. Que bacana, a gente promove realmente a transformação das pessoas. Eu tenho vários funcionários antigos que trabalham com a gente, que hoje têm uma vida completamente diferente, que foi transformada, lógico, fruto do trabalho deles, né? Mas a gente deu oportunidade de crescimento dentro da empresa. E realmente a gente gera uma transformação nas pessoas também que trabalham, né? E isso que é muito bacana, é muito motivador. Porque às vezes assim, a gente inventa tanta coisa, né? Tanta obra, tanto empreendimento, e a gente tem que cumprir os compromissos, né? E a gente pensa muito se o que a gente está fazendo na nossa vida vale a pena, né? A gente está abrindo mão, às vezes, de um tempo da nossa vida focado muito em trabalho. Mas eu cheguei a essa conclusão de que vale a pena sim, e que realmente tem que ter muita coragem, como eu falei no início, né? De você cair de novo, mergulhar de novo. Tá? Mergulhar uma vez, você mergulha uma vez na água fria. E você mergulhar de novo, sabendo que a água é fria. É fria. Você tem coragem de mergulhar? Aí você tem que se perguntar, porque você tem que mergulhar de novo, e de novo, e de novo, pra você se manter nesse propósito, né?
Mas hoje a gente emprega bastante gente, realmente é transformador, assim. Como eu disse, eu não imaginava chegar no número que a gente chegou hoje. Hoje a gente tem quase 300 funcionários diretos na Solar e vários indiretos e empreiteiros e tudo. E realmente acaba sendo uma alavanca muito grande para a cidade de Barreiras, né? Proporcionando isso, né? E você transforma a cidade, transforma a vida, né, de pessoas. Não é só, não é algo simples, né? É muito grande a ideia da construção civil, né? Do canteiro de obras é algo grande. É interessante porque ele emprega muito, né? Ele emprega muito e emprega normalmente pessoas que não teriam outras formas de emprego, né? Então acaba indo para a construção civil. E é muita gente de fora. A gente chegou a ter 70 funcionários de fora de Barreiras. Chegou ao ponto de 70 funcionários da região de Vitória da Conquista. Quando a gente não tinha mão de obra aqui. Foi outra coisa que eu mudei, assim, meu mindset com relação a isso. Eu no começo trazia muita gente de fora, muito engenheiro de fora, veio trabalhar aqui. Lógico, gente muito qualificada. Mas depois eu percebi que era melhor a gente focar nos nossos engenheiros estagiários. Hoje na Solar a gente tem 6 engenheiros, fora o nosso coordenador, que veio de fora, né? Uma pessoa já bem experiente, que toma conta da nossa parte de engenharia. A gente tem 6 engenheiros que trabalham na Solar, e deles 5 foram formados dentro da Solar. Eram estagiários da universidade, foram formados dentro da Solar e hoje atuam como engenheiros dentro da Solar. A gente percebeu que era melhor buscar pessoas com raízes, que tivessem orgulho de estar trabalhando na empresa, orgulho de estar fazendo prédio, né, que eles teriam mais afinco do que, de repente, encontrar pessoas que querem ir embora. Que querem ir não embora, estar né? aqui. Você valoriza, você cresce, desenvolve a cidade, dá esperança para as pessoas. Ah, eu posso trabalhar na sua área, né? Como engenheiro. E hoje há o grande crescimento do mercado imobiliário no digital, né? A gente tem aí a Quinto Andar, hoje é a maior plataforma de aluguel, compra e venda de imóveis. E não dá para voltar atrás, né, desse mercado digital, ou você acha que ele vai dar uma... Não, que isso, eu acho que a gente Obrigado. pode continuar aqui no, no Rapaz, manual, no tradicional. O que me assusta no mercado digital é só esse negócio de terreno no metaverso. Isso daí que me assusta. Pois porque é, já- realmente A Solaris já tá com o terreno lá. Pois é, rapaz. Aí, pra gente comprar o terreno no metaverso não tá muito complicado, mas foi essa parte do mercado digital, assim, mais diferente, né? Que a gente ainda tá, pelo menos eu particularmente, tô tentando buscar entender o que vai ser isso. Mas a parte das plataformas digitais, dos marketplaces, isso daí veio para ficar. É engraçado que, assim, algumas pessoas conhecem a Solari, mas a maioria das pessoas não conhecem a Solari. Então, às vezes a gente não consegue ofertar o nosso produto para todo mundo. Então, a grande lance da internet é que ela democratiza, você consegue chegar com o seu produto, botar na prateleira para uma pessoa que não está nem imaginando. Então, essa é uma coisa que veio para ficar. E essa questão da Quinto Andar, a própria Housee, né, que é a empresa de administração da Vitacom e tal, que agora eles separaram, que é um produto que a gente se inspirou muito para construir o City House. Essa questão de locação inteligente, a gente trouxe isso para Barreiras através do City House. É uma coisa que realmente veio para ficar. A ideia é que você consiga controlar o investimento imobiliário seu através do telefone. Então você vai saber se ele está locado, se ele não está locado, se ele está com manutenção, se vai receber aviso e tudo. Você vai conseguir gerar ele pelo aplicativo, né? E gerenciar ele por telefone. Eu acho que isso é um futuro e tem muito a crescer ainda. Tá só começando também. Está começando, né, também. É a digitalização desse mercado. O imóvel não é digital, mas dá para se transformar o negócio no digital, né? Você já está dentro desse processo aí, em projeto ou não? Ainda Então, não está investindo nisso? isso, a gente tá com um projeto sim do City House, né? Que é um empreendimento que a gente lançou em Barreiras e a gente vai estar lançando no final desse ano no Luiz Eduardo Magalhães também, que é dos bricks para os bytes, né? Que é a expressão em inglês, né? Dos tijolos para os bytes. A ideia nossa é a gente ter um aplicativo de gerenciamento, a gente vai estar gerenciando os apartamentos para os nossos clientes, através... A gente não vai ter marketplace, o marketplace vai ser o Booking, o Airbnb, mas a gente vai estar gerenciando o investimento para o cliente. Então ele vai ter uma tranquilidade de estar com ele locado, se vai ser longa duração ou curta duração a locação. Então esse vai ser o nosso primeiro pé dentro do mercado do digital. A nossa pretensão é estar com o City House rodando aqui em Barreiras em dezembro do ano que vem, né, e daqui a 3 anos com o City House de Luiz Eduardo rodando também lá.
Então, a ideia, a gente sabe que a gente vai acabar vendendo muito apartamento indo do Eduardo para a gente de Barreiras, que faz negócio nas duas cidades, né? Então, a ideia é que a pessoa tenha um imóvel no Eduardo, que ele utilize quando necessário, e quando ele não for utilizar, ele coloque disponível para alocação através de aplicativo. Então, você tem uma inteligência para o investimento, né? Essa é a nossa intenção, esse é o nosso início que a gente vai estar entrando nesse mercado digital. E vocês vão controlar tudo, né? A Solari vai controlar esse processo todo Isso, de... a gente vai ter um braço nosso que a gente vai controlar essa locação, essa funcionalidade do negócio, a princípio. Para garantir a utilização, a gente tem esse know-how hoteleiro e tudo. Até o City House do Eduardo vai ser localizado no terreno do Hotel Solar de Luz Eduardo. A gente está finalizando a aprovação. Então, as pessoas vão poder contar com algum serviço de hotelaria dentro do empreendimento, que é uma coisa que facilita bastante, né, para quem mora só. Então, essa expertise que a gente está trazendo. Ah, muito legal, isso é ótimo. É, Tem um livro, O Futuro, os autores falam o seguinte: o futuro é mais rápido do que você pensa, como a convergência tecnológica está transformando as empresas, a economia e as nossas vidas. Deveremos ter mais inovações tecnológicas nos próximos 10 anos. Eu quero, na verdade, trazer um cara, o Juscelino. Ele falou que iria transformar 50 anos em 5. A Solari tem essa visão? Hoje é tipo assim, eu vou acelerar 50 anos de barreiras em 5 ou 30 em 3. Olha, não, assim, eu acho que a gente quer contribuir, né? Eu acho que a gente é uma ferramenta do mercado, ou seja, se a gente estiver lançando produtos que sejam adequados e o mercado compra nossas ideias, a gente vai estar ali sempre fazendo. A gente tem a pretensão de transformar barreiras, a gente está fazendo isso, a gente corre todo dia para fazer isso, mas não com essa pretensão também tão mega, porque eu acho que tem outras pessoas que contribuem também, a gente tem outras construtoras também que trabalham de forma muito bacana, a gente tem outros mercados que, queira ou não queira, quando você abre um ponto comercial, você tem ali toda uma infraestrutura que a pessoa cria dentro do ponto, de empregos que são gerados, de outros empreendedores, né? Então eu vejo a Solar como uma ferramenta que transforma a cidade. Agora, lógico que a gente tem que manter as nossas origens, né, de prazo, qualidade, para a gente poder conseguir manter o mercado otimista. Isso é um sentimento, é engraçado isso, porque às vezes a gente acha que não, que o sentimento não muda. O sentimento é tudo. Se a gente tiver um sentimento de que o mercado nosso é ruim e frágil, a gente não investe no nosso mercado. Agora, se a gente tem um sentimento que o mercado é positivo e é bom, as pessoas se mantém investindo, né? E eu acho que a gente quer que o mercado se mantenha dessa forma, então a gente busca trabalhar o mercado com muita seriedade para manter o mercado sempre saudável, né? Ah, isso é interessante. Então vamos ter novidades. Vamos ter novidade. A gente tem bastante lançamento para fazer. Esse ano é o ano que a gente mais fez lançamento, né? A gente está finalizando os nossos lançamentos. A gente teve alguns desafios com questões cartorárias aqui em Barreiras, mas que a gente já venceu esses desafios. E a gente está lançando esse ano 4 empreendimentos, né, na cidade de Barreiras. Olha. E ainda, para a gente terminar nosso papo aqui, ainda falando sobre o mercado digital, como você vê esse processo para as corretoras e para os corretores? O que você hoje aconselharia a eles, dentro dessa visão, tanto a visão de futuro quanto o presente, como eles deveriam não vou dizer atualizar, mas eu diria assim, eles devem se avançar em determinados pontos, que você acha assim que vai ser fundamental. É isso. Quando a gente puxa o mercado, a gente puxa tudo, né? É. Se a gente tem 200 apartamentos para vender, a gente precisa de muito corretor para trabalhar, para nos ajudar a vender o produto, ofertar o produto, enfim. Eu acho que os corretores, eles precisam trabalhar com muito foco. Eu acredito que existe uma certa segmentação no mercado, ou seja, quem trabalha com um tipo de produto, é importante ele focar um pouco naquele tipo, não ficar atirando para todos os lados e tudo. E principalmente ter a presença no digital. Isso aí é fundamental, aprender a fazer stories, fazer reels, fazer uma dinâmica com o mercado, puxar esse interesse, né? Tem uma oportunidade muito grande no ramo de corretagem aqui em Barreiras, tem um leque enorme, mas eu acho que a presença digital e a conexão com as pessoas é fundamental, né? Isso aí não sou eu que digo, né? Mas as pessoas falam que antes de comprar um produto, a pessoa compra a pessoa, né? Então é importante a pessoa estar se vendendo sempre, ela entender que o processo de venda ela não começa quando você começa a fazer o stories,
processo de venda ela começa todo dia. Todo dia com a sua dedicação, a forma com que você age com relação aos clientes. E a dica que eu dou para o corretor é para ele sempre ser honesto. Eu acho que o corretor tem que ter essa visão de que ele vai ganhar dinheiro sempre. Então, ele não, se ele fomentar um mau negócio para o cliente uma vez, ele perde o cliente. Se ele fomentar bons negócios sempre, ele vai ter sempre o cliente com ele. Então, isso Isso é ótimo. Sempre deu uma importante. ideia. Pois é. Sempre deu uma ideia de um produto aqui. Eu acho que a gente pensou a mesma coisa. Tô aqui calado, mas eu tô só absorvendo, né? Cara, tem uma pergunta que a gente sempre costuma fazer aqui nos nossos programas, que, assim, é algo que é a raiz do nosso empreendimento. Você falou algo aí que me marcou bastante. Na verdade, foram dois pontos aqui que me marcaram bastante, que é justamente essa ideia de você deixar o bom para alcançar o excelente, né? Isso, inclusive, é um mantra aqui na nossa agência que eu sempre passo pro pessoal, né? Sempre reviso o nosso manual de cultura e apresento a empresa, chega uma pessoa nova. Até em reuniões eu vou revisando isso, trazendo novamente em pauta algumas questões do nosso manual de cultura. E algo que é um mantra aqui pra gente, que é uma frase do Steve Martin, né? Que é aquele humorista e comediante americano, que ele falou numa entrevista, eu não lembro agora para que TV foi, perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele, né? E aí ele fala que o segredo era você deveria ser tão bom que as pessoas não pudessem te ignorar, né? Ao ponto das pessoas não puder te ignorar. Então, esse é um mantra que a gente pegou aqui, cara, ofereça o serviço com a melhor qualidade possível, porque primeiro qualidade é obrigação, né? Isso é uma obrigação nossa, a gente precisa oferecer o serviço com qualidade, mas seja excelente naquilo, não seja só bom, não ofereça um serviço só com qualidade, não. E a gente sabe que para a gente ser excelente naquilo que a gente quer, precisa ter um propósito muito, muito forte por trás, e tanto enquanto empresa quanto pessoa também, né? E é o que a gente sempre pergunta aqui, o que você quer deixar de legado? O Henrique Leão, o que você pretende deixar de legado para... Essa pergunta é uma pergunta profunda, né? Profunda. Achei muito legal o que você falou sobre a questão do que vocês buscam aqui na agência. Eu acho que isso é sensacional. Mas se você perguntar de legado... Então, eu tenho muito foco no processo, né? Eu quero deixar de legado uma pessoa que foi capaz de correr atrás dos seus sonhos, uma pessoa que inspira outras pessoas a correrem atrás dos próprios sonhos, mostrar que isso é possível, que é possível a gente transformar a cidade, que é possível a gente transformar o bairro, que é possível a gente colocar projetos em prática. Eu quero ser lembrado por isso, uma pessoa que colocou as coisas em prática e talvez tenha inspirado em algum momento as pessoas a também colocarem em prática. Se eu tiver feito isso, eu já fico muito satisfeito, muito satisfeito. Isso para mim já é o suficiente, não preciso fazer nenhuma obra megalomaníaca, nada. Eu acho só de ter deixado um sentimento positivo no período que eu tive como empreendedor, enfim, para mim já é o suficiente. Que eu acho que a gente tem que existir não só na gente, né, mas existir também nas outras pessoas, nesse sentimento sempre positivo de que a gente é capaz, quando a gente se junta, né, de fazer coisas realmente incríveis, né? Isso para mim já tá de bom tamanho. Show. Muito interessante. Eu vi que você fala muito, meu pai me ajudou isso, minha mãe fez isso, meu avô me ajudou isso, né? Família, qual é o sentimento de família, assim, para você? Que agora você tem uma filha, né? Isso. Então, eu tenho muita gratidão, né, pela minha família toda, eu não teria chegado até aqui sem o apoio deles. Mas eu passei muito tempo focado em trabalho e tudo, meio sem. A gente passa um tempo sem reconhecer, né, que a gente foi ajudado. E a partir do momento que a gente começa a reconhecer, a gente tem um sentimento um pouco mais leve com relação à família, enfim, e tudo. Eu sou muito grato, meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteta, então fui criado dentro desse meio desde sempre, e eles me ajudaram demais. A gente tem uma relação muito boa. E eu sou uma pessoa altamente família, gosto de estar perto da minha família, gosto de estar em contato com
com os familiares, com tudo. Adoro ficar com minha filha. E eu acho que é isso, a gente tem que reconhecer as pessoas, né? É porque a gente não pode ser uma busca incessante só por dinheiro e resultado. A gente tem que ser uma busca que a gente consiga contribuir com a nossa família, contribuir com a comunidade. Porque a gente ganha dinheiro pra quê? Já ganha dinheiro só pra gente pensar na gente e gastar o dinheiro? Não. Vamos pensar na família, na comunidade, enfim. Esse é o sentimento coletivo, digamos assim. Ah, muito bom. Cara, muito bom conhecer um pouco de você, conhecer um pouco dessa história empreendedora. Mas do que você falou, família foi a coisa que mais brilhou os seus olhos, mais do que criar Solar. E parabéns, cara, isso é muito bom. Valeu, obrigado, gente. Muito, muito, muito forte. Eu sei que vai inspirar muita gente. E quero agradecer muito por sua presença, por sua disponibilidade de estar aqui conosco, de dividir um pouco. Obrigado demais, Sérgio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, nessa mesa maravilhosa, incrível, top, nessa agência incrível. E obrigado, Pedro, pelo convite. Foi incrível estar aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição lá. E se quiserem comprar imóveis, também estou à disposição. Oxe, com certeza, vamos sim. Muito bom, cara. E você quiser falar alguma coisa a mais que você não falou durante essa entrevista, tá aberto para você. Eu só queria agradecer de verdade, avisar as pessoas que a gente vai ter uma série de lançamentos ainda esse ano. Não importa se tem eleição, se tem Copa do Mundo, a gente vai estar fazendo lançamento imobiliário em Barreiras, porque a gente acredita e confia nas pessoas de Barreiras. Então se preparem aí que até final do ano a gente tem mais lançamento aí pro pessoal de Barreiras. Parabéns, sucesso. Obrigado. Valeu. Deus abençoe. Amém. Então, continue, assista os outros episódios que tem aí no canal, ok? Obrigado pela presença e coloque seu comentário aí embaixo, ok? Vai estar o endereço aí do Henrique, vai estar o endereço da Solar, siga lá o canal, esteja por dentro de todos os lançamentos e obrigado. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas já, né? Isso, estamos em todas as plataformas, se não der para assistir, ouça. Valeu. Obrigado. Pronto.